80, eu estou realmente correndo aqui para não passar muito mais da conta do tempo, com o tempo passando, duas variáveis mataram este modelo. A primeira variável é financeira. Então, aquele dinheiro de longo prazo e barato que existia ao longo da década de 50, 60, 70, no ano 80, graças a uma crise americana grave, unilateral alta de juros dos Estados Unidos, que a gente precisa entender isso, essas conexões, porque essas sombras todas estão hoje sobre o Brasil novamente, e é preciso entender isso, pensar isso, não é fora dos manuais de replicar ideário dos outros e olhar a realidade com nossos apetrechos e a nossa inteligência. Pois bem, os americanos aumentaram a taxa de juros unilateralmente, passou de 3% para 29%, e todos os países do mundo que tinham as suas matrizes de desenvolvimento dependentes de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato quebraram. E o Brasil quebrou, que apartou as bandas no ano 80. Essa é a primeira variável. A segunda variável é que foi se introduzindo de forma cada vez mais sofisticada, complexa e veloz, uma variável que tomou centralidade definitiva no ato de decisão de consumo da humanidade, a sofisticação tecnológica. Então, quando o Brasil resolveu fazer a sua indústria, resolveu fazê-lo substituindo importações, ou seja, imitando a tecnologia que já estava dominada nos outros países. Por quê? Porque na data era razoável. Você tinha, por exemplo, a primeira linha de montagem de um automóvel no Brasil veio uma linha de montagem usada da Alemanha, da Volkswagen. Então desmontaram a linha usada na Alemanha, trouxeram para São Paulo e lá saiu o mesmo Fusca que a linha de montagem nova da Alemanha. Só que a produtividade, ou seja, e o tempo para se fazer um Fusca na Alemanha para a linha nova já eram completamente diferentes daquela linha velha que eles nos entregaram. O Fusca era o mesmo, portanto, no simbólico, no produto, nós estamos contemporâneos do que havia de mais avançado do mundo, mas começa a se introduzir a sofisticação tecnológica em matéria de produtividade, que quer dizer preços declinantes, em matéria de escala, que quer dizer preços declinantes, e o Brasil tinha um tempo na época que não temos mais, imitar os outros, não apostar na nossa própria inteligência e copiar a inteligência dos outros. Isto lá, se há algum sentido, hoje está se vendo como é mortal o que está acontecendo. Dado que essas duas pernas do velho modelo morreram, o Brasil quebrou. Ali em 1980 nós quebramos. E isso é muito impressionante de dizer. Quando nós quebramos, nós começamos a vivenciar a tragédia política que nós estamos hoje chegando talvez ao fundo dela. Qual é a tragédia política? Quando o Brasil quebra por razões modelares, ou seja, por razões estruturais, de compreensão estratégica do nosso papel no mundo, de como organizar as forças do financiamento, as forças da inteligência, da tecnologia, da organização do mercado, do comércio exterior, que são os fatos que importam, nós tínhamos uma ditadura. Resultado prático, a ditadura quis relativizar a tragédia. A culpa da crise internacional, lá como hoje, vocês vão ouvir de novo esse mesmo discurso. O problema é a crise internacional, e nós na oposição sabíamos na prática que tinha mesmo um elemento de crise internacional grave, porém nosso papel não era dourar a pílula para a ditadura. Então gerou-se toda uma deformação no pensamento crítico da política brasileira. Nasce de lá essa tragédia de político não refletir e, portanto, o nosso povo não pedir a reflexão mais complexa sobre os problemas e reduzir tudo a uma confrontação adjetiva. Então, o problema econômico brasileiro, inflação altíssima, e confusão, e colapso, e depressão econômica, etc., etc., culpa da ditadura, dizíamos nós. Devolva a democracia. E também, de novo, tem explicações. Não estou criticando hoje porque é muito fácil. Na época, nós só obteríamos o consenso para restaurar a democracia, que era a maior emergência, sem dúvida, se nós aviltássemos o temário em discussão. Se a gente fosse discutir mercado, estatal, modelo keynesiano, neoliberal, liberal, etc., etc., a reunião não acontecia. Porque para redemocratizar o país, nós estamos reunindo Montoro, democrata cristão, Ulisses Guimarães, católico fervoroso, Teotônio Vilela, usineiro de Alagoas, Miguel Arraes,
socialista, Leonel Brizola, trabalhista agressivo, que tinha pego em armas para defender a democracia brasileira em 61 e que tinham sido exilados. Nós tínhamos João Amazonas, do Partido Comunista do Brasil, que tem um companheiro aqui que eu quero cumprimentar, que levou uma fração da garotada para lutar em Xambioá, na guerrilha do Araguaia. Nós reunimos toda essa gente. Se a gente fosse discutir economia política, essa reunião acabava em tapa e não tinha segunda reunião. O resultado, a gente então tirou o debate para aquilo que nos unia. Qual era? O temário institucional: anistia, eleição direta, constituinte. E aí, para vocês que estão desanimando com a política, nós, a nossa geração, ganhamos todas. Parecia que tinha um inimigo impossível de ser derrotado. Pois bem, nós ganhamos todas. Demorou um pouquinho, alguns de nós morreram, outros foram torturados, alguns exilados, muitos sofreram, mas a nossa geração ganhou todas. Por isso que eu acredito no milagre da política. Nós ganhamos todas. Fizemos a Constituinte, fizemos a restauração da democracia, fizemos as eleições diretas, reconstitucionalizamos o país, trouxemos todos os brasileiros de volta, criamos uma democracia, sob o ponto de vista eleitoral, que é uma das maiores do mundo, dado o voto obrigatório, a franquia de voto aos 16 anos, enfim, fizemos todas. Porém, não era bem verdade que o problema do Brasil era só anistia, eleição direta e constituinte. O problema brasileiro é que o velho modelo nacional desenvolvimentista, assentado no capital estrangeiro e dependente de ciclos de tecnologia mais lentos, tinham nos deixado sem projeto, quebrados. E essa quebradeira cai nas costas da democracia. Esse Brasil falido cai nas costas da democracia. Nós achamos um tesouro, Tancredo Neves, que tinha ajudado a montar o nacional desenvolvimentismo lá como ministro Getúlio Vargas, que sabia de tudo que estava acontecendo no Brasil, compreendia exatamente qual era o debate que o país precisava doravante, redemocratizado, botar como centralidade, que era o desenho econômico. Aí tragédia que nem Shakespeare, na sua pior noite de depressão, escreveria uma tragédia da gente achar um velhinho extraordinário, querido pela esquerda e pela direita, respeitado pela ditadura, por todo mundo. No dia da posse, o camarada morre. Vocês podem dizer que vocês não estavam lá, eu estava no hospital. E aí o que acontece? Nós empossamos o Sarney. E aqui para nós cumpriu um papel muito importante, porque de novo, de longe é fácil criticar, mas na data a gente não sabia se os militares iam engolir o Sarney. O Tancredo os militares aceitariam, mas o Sarney eles consideravam um trânsito, um traidor do regime velho. E nós ficamos ali algumas noites muito tensos. Estou falando nós, que eu já era jovem deputado estadual, primeira vez no período de 25 anos. E o Sarney nós tivemos que proteger. Resultado, de novo, se adia um debate sobre a economia, sobre o modelo econômico, e vamos segurar as pontas, relativizando as maluquices que o governo do Sarney impôs ao Brasil. Fizemos a Constituinte. E este momento aponta também o fim deste ciclo generoso, que uma espécie de pacto social-democrata, um anúncio de um estado de bem-estar social sem a equação sustentável do financiamento, anunciado pela Constituição de 88, também explica uma parte dessa gravíssima crise que nós estamos vivendo. Resultado prático, vem a inflação como grande preço da incapacidade do Brasil de ajuizar as verdadeiras providências que havíamos que tomar para consertar o velho modelo de desenvolvimento exaurido por essas pernas que nós quebramos. Porque a inflação no mundo e nos manuais que vocês leem é uma doença da moeda. E, portanto, contra ela logo se estabelecem consensos novos ou rupturas. Porque ela empobrece por igual todo mundo. O rico que tem muito dinheiro empobrece com a inflação. O pobre se arrebenta, mais ainda. E no Brasil não. Nós passamos 2 décadas e meia com inflações que chegaram a 84% num único mês. Vocês têm ideia do que pode imaginar a inflação sendo de 3,5% o ano inteiro? Nós estamos falando aqui de um mês que aconteceu sob o Sarney com Maíra Sodanova, de inflação de 84% num único mês. Por que no Brasil essa aberração demorou muitos anos? Não tem manual de Chicago que entenda. Eu discuto nas universidades lá fora, as pessoas, opa, por quê? Porque no Brasil nós geramos uma elite, lá como hoje, que é extremamente capaz,
pela incapacidade do estamento político democrático da nossa sociedade de compreender realmente os problemas estratégicos do país, ou seja, em cima da nossa ignorância, a elite cria mecanismos de ganhar dinheiro com as perversões. Então, no Brasil, a inflação não era uma doença da moeda, era um tributo. Veja, eu fui governador do Ceará, o mais popular do Brasil. Quando eu cheguei, eu fiz o seguinte: criei um fórum permanente de negociação com o servidor público, que era a minha principal despesa, acertei com eles reajuste trimestral, com 100% de reposição da inflação, que acharam uma maravilha, porque viviam numa insegurança. Imagina, minha principal despesa eu corrigia trimestralmente. E criei por lei uma conta única, hospedada no banco público, obrigando todos os saldos do Ceará a ficar numa conta só, e obriguei o gerente do banco, porque eu virei o correntista do banco, a me pagar CDI plena, diariamente. Ou seja, eu tinha a minha receita indexada diariamente e a minha principal despesa de servidor indexada trimestralmente. Que dia que eu, como governador, se não for uma sólida convicção ideológica, ia querer que essa mamata acabasse? E assim os bancos do Brasil foram criadas moedas indexadas diariamente para eles. FT, DTM, não sei, uma série de moedas indexadas diariamente, de maneira que o cruzeiro, a moeda antiga do Brasil, era meio de circulação só dos pobres, que chegavam numa mercearia e compravam 2 quilos de feijão no dia 2 de março e anotava na caderneta do armazém para pagar dia 30, quando o salário saísse, pelo valor do gênero, não pelo dinheiro. Ou seja, até o dono do feijão indexava o feijão. De maneira que a moeda do pobre é que ferrou. E o pobre não consegue se expressar no Brasil, politicamente. Eles são excitados eleitoralmente, está a agenda, os boas simplórias, ódios ou paixões, ou crenças mirabolantes, que o céu pode ser perto, acreditar em Papai Noel, mula sem cabeça e tal. Ciclicamente a gente cai nessa. E só um país como o nosso, sofrido desse jeito, é que elege para a presidência da República sequencialmente gente que não tem experiência nenhuma. Se vocês repararam, assim, sequencialmente, qual é a credencial para ser presidente do Brasil? Nunca administrou nada. Pode passar aqui. Nunca foi eleição. Alguns até dão certo. Alguns até dão certo, mas a probabilidade é mínima. A probabilidade é mínima. Quer dizer, a Dilma administrou o quê? Foi tal. Deu o que deu. O Bolsonaro nunca administrou nada. Até você aprender, você vai ser estagiário na presidência da República no olho do furacão. E sem projeto, porque às vezes quando tem um projeto, você bota ali um animador de auditório e as estruturas andam, estão cumprindo ali um mapa, tem um itinerário da não, mas é uma equipe de doido, né? De maluco, de general deslumbrado, tocando da mão para a boca, sem saber de coisa nenhuma que estão fazendo. Vocês vão ver. Às vezes parece um certo exagero, mas vocês vão ver o que vem por aí. E é bom que a gente não tenha medo, eu estou prevendo aqui, não se preocupe, vai dar certo. Mas antes vai ser confusão grande, muita confusão. Essas que estão começando aí são só o aperitivo, vocês vão ver. Então veja, nós chegamos então à condição em que a lucidez, né, vem com Itamar Franco. A inflação, que parecia um problema insolúvel, foi resolvida assim, ó. Plano real, eu estava lá ajudei a fazer, a pensar e a executar. E o plano real era uma coisa muito importante para enfrentar a febre. E vocês sabem, eu tenho repetido, febre não é doença. A febre é um sinal que o corpo, que o organismo manda para o nosso cérebro, para dizer que algum agente patológico, alguma infecção está instalada. Portanto, a febre é perigosa, você tem que controlar, mas não pense que a febre é a doença. A doença é uma coisa que está ali no rim, na garganta, na urina, em algum lugar tem uma infecção acontecendo. No nosso caso, era flagrante a infecção, que era o desmonte do velho modelo nacional desenvolvimentista, por aqueles fatores que eu já falei, vale a pena relembrar. Estrategicamente baixo nível de formação bruta de capital, dependência de fluxos internacionais de capital de longo prazo imorável que sumiram, e dependência de prazos tecnológicos que também se abreviaram de uma forma tão veloz e sofisticada que não dava mais para a gente fazer uma indústria imitando os outros, porque esse tempo nós não tínhamos mais. E nós eternamente adiando a confrontação,
e o problema estrutural se agravando. Resultado prático, o Brasil elege o Fernando Henrique, com a maravilha do enfrentamento da febre, com sucesso extraordinário. Então, o que era a febre? A febre era o sintoma da infecção. Nós acabamos a febre e preparamos o doente, o Itamar, para levar para o hospital, para fazer os exames e achar o ponto de infecção e discutir um novo projeto, um novo modelo. Fernando Henrique achou tão maravilhosa a popularidade que veio, que resolveu, em vez de levar para o hospital, levou o doente para o baile funk. E o que é o baile funk? É um ciclo populista de consumo muito alto, que é felicitante para as maiorias populares. Então você conversa. Por quê? Porque o Brasil tinha uma inflação violenta, que, como eu lhes disse, era um mecanismo de transferência doentia de renda do povo trabalhador para os ricos e para o setor público. Eu paro com essa transferência do dia para a noite e isto vira renda na veia, no bolso, em 24 horas depois que eu tenho uma moeda, paritária com o dólar, que foi como nós fundamos o real, e isso me permite agravar pela minha malícia, de igual, isso é uma invenção que fizeram para ganhar a eleição. Eles pensam que me estão me enganando e eu vou fazer de conta que estou sendo enganado. Eu vou aproveitar e vou para o consumo agora. Então vai todo mundo 24 horas depois com esse conforto de venda para o consumo e você não tem a estrutura produtiva capaz de corresponder a essa explosão de demanda, aumentada pela renda artificial. Resultado, o país começa a experimentar crescentes déficits no seu balanço de pagamentos na importação de manufaturados. Então você começa a explodir o consumo, a base produtiva do país definhando por conta do problema estratégico. Ali, em 1980, 30% da riqueza brasileira era o PIB industrial. Só para vocês terem ideia, está baixando de 10% hoje. É a mais violenta e veloz desindustrialização que os camaradas neoliberais querem relativizar por fenômeno da desindustrialização, um fenômeno contemporâneo das economias avançadas. Definitivamente não é o caso do Brasil. Definitivamente não é o caso da China. Não é? Eles, quando têm uma indústria 4.0, ou seja, serviços sofisticados agregados a uma indústria, eles podem perfeitamente terceirizar a indústria naqueles setores de baixa agregação de valor e concentrarem para si os serviços enriquecedores agregados a essa base industrial, se após esse serviço também não existe. Então, por exemplo, a Nike produz os tênis dela lá no interior do Ceará, mas ela tem um escritório que faz marketing e comercialização global, e faz o design. Então ela agrega os serviços e tal. E isso o Brasil precisa aprender urgentemente, porque não é verdade, jovens estudantes, que o Brasil esteja vivendo a mesma tendência global. Nós estamos aqui destruindo a indústria que nós não construímos ainda. E esta conta, como eu tentarei demonstrar, não fecha. Então eu estou perseguindo um pouco o diagnóstico. Se o diagnóstico for correto, a terapêutica com a qual eu concluo, meio que salta aos olhos. Resultado prático disso, é que o Brasil quebrou. Como é que um país quebra? Vamos entender isso. O país é uma instituição permanente, não fecha, não vai embora, mas o país ele quebra quando o valor da sua moeda degringola em relação à sua proporção com a moeda estrangeira de circulação internacional, o dólar. Por quê? Aí as pessoas do povo não entendem, mas a estudantada vai ajudar e o povo vai explicar. Porque o dólar virou um preço relativo que contamina todos os preços da economia real, da economia popular. E aí eu vou repetir o que algum militante nosso já sabe, porque eu vou repetir até todo mundo entender. A gente, o povão, não compra dólar, mas o povo come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência. Resultado, tem que comprar trigo do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro paga com dólar. Então, se eu precisava de R$1 para comprar $1 de trigo, e de repente a minha moeda se desvaloriza do jeito tal, como aconteceu com o Fernando Henrique, eu preciso de R$4 para comprar o primeiro dólar de trigo, o preço do trigo sobe 4 vezes, e a proporção dele no preço do pão sobe, eu então tenho que comprar o pão mais caro. Então a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil, loucamente, com excedentes monstruosos de petróleo, está exportando petróleo bruto barato, e comprando volumosos e crescentes. Esse ano do Bolsonaro cresceu 260% a importação dos Estados Unidos de gasolina e óleo diesel e gás de cozinha, enquanto 30% da capacidade instalada da nossa estrutura de refino estão parados.
Esse é um país sangrado. Então, repare, nós estamos importando diesel do estrangeiro. Tudo que importa do estrangeiro paga com dólar. Então, o diesel chega, eu precisava de R$1 para comprar $1 de diesel, o preço da passagem de ônibus era X. De repente, eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem vira 4x, se for uma transmissão direta. Então, resultado, todos os preços acompanham isso. E isso aconteceu com o Fernando Henrique. Pessoal, só para você ter uma ideia, eu fiz o levantamento, se o Lula estivesse tomando posse hoje, a taxa de câmbio estaria em R$ 9,20. Ela está batendo em 4 por 1. Se, a preço constante, se o Lula estivesse tomando posse hoje, a taxa de câmbio estaria em R$ 9,20, tamanho descalado que foi a quebra que o Fernando Henrique produziu no Brasil. E a elite toda batendo pau. A elite de São Paulo, porque já foi explico também a razão pela qual o Brasil criou uma nova casta. Antes eram os oligarcas rurais do café e da cana-de-açúcar, agora são 10 mil famílias do Paraná rentista que vivem de juro, sem produzir um pão e sacrificando todo o conjunto da sociedade e da economia real do país. O Lula, em 8 anos, entrega para Dilma, pelo mesmo valor constante, a taxa de câmbio a R$ 1,75. Então veja aqui, se o dólar é o preço que mexe com o preço de tudo, e eu de repente precisava de R$ 9,20 para comprar passagem, remédio, pão, e eu de repente, 8 anos depois, preciso só de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de tudo mais, eu na prática multipliquei minha capacidade de consumo por 4. Isso explica a generosa popularidade do Lula no primeiro momento. Como lá atrás o Fernando Henrique conseguiu uma popularidade monstruosa porque pegou o câmbio, manipulou o câmbio. Só que quando você destrói a sua taxa de câmbio, você está criando um padrão de consumo que não se sustenta vis-à-vis a produção que você tem. Por quê? Porque a produção que você tem funciona pelo inverso. Quando eu tenho um câmbio muito valorizado, a minha produção não consegue competir lá fora. E eu vou começando a quebrar. E o importado fica muito barato aqui dentro. E eu vou começando a quebrar. Estão compreendendo isso? Depois eu vou tentar responder as perguntas. Mas é assim, fica mais barato você sair de Campo Grande para Miami do que ir para Fortaleza, com o câmbio artificial. E todo mundo sabe aqui, naturalmente, que Fortaleza é muitas vezes melhor do que Miami. Já está posta em debate, todo mundo sabe que cientificamente isso está demonstrado. Sejam sempre muito bem-vindos. Embora para chegar aqui demora umas 8 horas. É mais longe, sob o ponto de vista dos aviões brasileiros, do que para Lisboa. Sai de Fortaleza para Lisboa, 6 horas e meia. Enfim, esse Brasilzão tem tudo para dar certo, não fosse essa gente. Voltando ao assunto. Então, nós chegamos à situação de hoje. Hoje, o Brasil quebrou de novo com a Dilma, os tais 10 anos. Por que quebrou de novo? Porque com o Lula o consumo explode e nós tivemos um momento absolutamente atípico no mundo, que era a China saindo do zero para virar 12 vezes a economia industrial brasileira, na contramão do Brasil, que estava se desindustrializando, bombando na importação dos produtos tradicionais do Brasil. Então o buraco na conta do Brasil com o estrangeiro e manufaturados cresceu explosivamente com o Lula, mas essa conta não quebrou porque explodiram os preços dos produtos tradicionais brasileiros no mesmo período, pela China bombando com seu crescimento a 14, 15% ao ano, comprando soja, comprando minério de ferro, comprando milho, comprando essas coisas todas que o Brasil produz. Resultado, essa conta fechava. E o Lula passou muito bem, obrigado, muito popular, consegue eleger a Dilma, porque ninguém sabia de onde estava vindo, nunca tinha disputado eleição nenhuma. Só que a China, vem a crise de 2008, repercute nos Estados Unidos e na Europa, que são os maiores mercados compradores da China. A China, não tendo para quem vender, destrói sua taxa de 14, 15%, desce para 5,5%, 6% de crescimento ao ano, e ao demandar muito menos, deprime os preços dos produtos tradicionais brasileiros. E aí a conta não fecha de novo. Os números são chocantes. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro para a China por $190. Quando a Dilma é derrubada no golpe de 2016, nós estamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por 38.
Quando o Lula entrega para Dilma, o governo, nós estávamos vendendo barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, em 2016, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Então veja, expandiu o consumo com o Lula, explodiu a demanda por produtos manufaturados, o Brasil no período continua se desindustrializando selvagemente, isso vai para uma de pagamentos do país, que é artificialmente fechado pelo preço artificialmente alto, ciclicamente alto das commodities brasileiras. E o Lula então atravessa e consegue esse ciclo de popularidade extraordinária, merecida, etc. Porém, insustentável lá, como o mesmo filme do Fernando Henrique. Com a Dilma, os produtos despencam de preço, ela não entendeu nada. Aí chama o Levi. Experiência anterior, meu filho, quebrei o estado do Rio de Janeiro, então vem aqui ajudar que eu preciso acelerar a quebra do Brasil. Aí faz tudo o oposto, mete a taxa de juros de 14,5%, faz uma contração fiscal estúpida. Só para vocês terem ideia, não só ela, mas assim, o Brasil hoje tem renúncia fiscal de dinheiro, vocês vão precisar muito ajudar ele aqui, porque isso aqui vai para a crise. Todas as universidades brasileiras tendem ao colapso, porque eles meteram a PEC 95, que determina que o gasto corrente brasileiro, exceto o juro, que é gasto corrente, mas no caso está protegido, fica congelado aos valores do ano passado mais a inflação. Qualquer aumento em qualquer setor tem que ser compensado em outro. Então o Temer, quando fez essa perversão, deu um gigantesco aumento para o judiciário, para os deputados, etc, etc. E agora o Bolsonaro deu um gigantesco aumento para os militares. Essa montanha de gastos extras vai ter que ser descontada do gasto corrente, exceto o juro, em cima das grandes despesas da União, que são previdência, não tem como cortar, porque é gasto não discricionário. Onde é que está o gasto discricionário? Investimento, custeio da universidade e custeio do SUS. Então será uma crise monstruosa até que a gente aprenda que nunca se fez na história da humanidade contenção de gasto por tabelamento constitucional. O negócio de novo que só tem aqui, e nós fizemos, ninguém disse nada, temos na Constituição, e pronto, porque precisa ter austeridade, também acho, não tem um dia de déficit também, é longa e extensa vida pública, mas não é assim que se faz. Se fosse, o mundo inteiro não vivia em déficit com problemas sérios como vive, fosse simples desse jeito. Pois bem, chegamos ao tempo presente. No tempo presente, remanescem duas graves tarefas. Uma tarefa de fundo e uma tarefa de partida, que a gente não fica especulando pendurado no céu. A tarefa de fundo, que tem a ver com a partida, nesse rumo correto, a mistificação neoliberal, que só é retórica, não tem experiência empírica em nenhum lugar do mundo. Ontem eu entrei num debate na internet, liderado pelo professor Gustavo Castanhão, que é um grande companheiro meu, e nós criamos um prêmio de R$20 mil, ele botou 10 mil e 10 mil reais, a gente sabia que não ia perder, para quem apontasse um único país onde o neoliberalismo tentado não tem acabado em ruptura e crise. Está valendo, a promoção continua valendo. Por quê? Porque, já eu explico, mas vamos aqui às tarefas de fundo e às tarefas da partida. Tarefa de fundo, como eu tentei demonstrar, por isso eu posso ser mais telegráfico na conclusão. O país precisa entrar numa dinâmica de construção de um nível alto de poupança doméstica. Lembra a razão estratégica pela qual o Brasil não consegue crescer? Porque cresceu a 14%, 10%, 8%, 6% no passado. E de 80 para cá cresce a ridículos 2% ao ano. Nós estamos crescendo de 80 para cá, na média, 2% ao ano. A população cresce a 1,7% ao ano. Isso é mais ou menos dizer que o país está parado, né? Como as instituições de distribuição de renda são as mais perversas do mundo, nós temos 5 brasileiros proprietários que possuem 100 milhões de nacionais brasileiros, nós temos aí a ideia de que o país, na verdade, está empobrecendo. Isso, então, nos obriga a essa dinâmica de construir a ideia de que o capital que financia desenvolvimento é aquele que se constrói em casa. Segunda tarefa de fundo, não interessa a retórica, não interessa o desenho institucional que cada país tem, a história de cada país, essa verdadeira Babel que às vezes a humanidade parece para nós, mas é invariável, pouco importa a retórica, pouco importa o desenho institucional que cada um faz ali. Jamais prosperou a nação
que por detrás dessa prosperidade não se encontre sólida, convicta, orgânica, uma coordenação estratégica entre o Estado poderoso, uma iniciativa privada convergente com o consenso de desenvolvimento e uma academia comprometida em produzir as respostas técnico-científicas para o desafio do desenvolvimento civilizatório pede. Isso assim, pode ser o modelo chinês, plano quinquenal, plano decenal, plano de 50 anos, o que eles vão fazer em siderurgia? Não interessa se o mercado siderúrgico, spot, está aberto, está franco, está mal, está contraído, não interessa. A China está crescendo 1 Brasil siderúrgico por ano. E vai chegar até o limite em que a China fique autônoma em matéria de aços planos e aços especiais e passa a dominar, como já está fazendo no mercado brasileiro, comprando minério de ferro do Brasil. A China já domina 20% do mercado de aços planos do Brasil. Veja o passeio, minério de ferro entra num trem, sai do interior do Brasil, de Minas Gerais, de Carajás, entra num navio, atravessa o planeta, vai para a China, é processado na siderúrgica, vem uma chapa e eles botam isso no navio, trazem de volta, olha isso. E chegam aqui e conseguem dominar 20% já do mercado de câmbio, do mercado de aços planos do Brasil. Estou ficando aperreado, 5 minutos, né? Mas eu já estou na terapêutica. Então, construir poupança. Segundo, construir a coordenação, pode ser o modelo americano. Os americanos é o mercado é o cacete. Os americanos jamais seriam o que são se não for a compra governamental dirigida a pretexto de defesa, a pretexto de corrida aeroespacial, a pretexto de dominar princípios básicos para as novas epidemias, etc., feitas pelo governo. A crise de 2008, eles inventaram até uma nova língua, chamada de pré-privatização, a estatização do setor de seguro, estatizaram a General Motors para consolidar, arrumar e depois até para vender, porque não interessa mesmo a cor do gato, interessa que ele está surrado. Enfim, o Brasil precisa também construir essa coordenação estratégica que só se faz em ambiente de projeto, ou seja, de plano, meta, prazo, avaliação, controle, prêmios, punições, etc., supervisão, etc., etc. Nacional por quê? Muito importante para o estudante de economia, especialmente ajuda o nosso povo a entender. A única coisa que de fato está globalizada, eles enlouquecem com essa minha afirmação, mas eu sustento para brigar. A única coisa que de fato está globalizada é a informação. Nada mais em matéria econômica está globalizado. Basta que eu chame a atenção dos amigos aqui, dos companheiros, para 3 fatores de empreendimento essenciais, vitais. Primeiro, a personalidade e o custo do capital. Essa é uma variável global. Formação cultural. Faz 10 anos que o juro dos Estados Unidos é negativo ou neutro. E assim a Europa, e assim a China, e assim a Coreia. No Brasil, se desconta o duplicado para 1,5% de juro ao mês aqui em Campo Grande. Bota para competir desintermediadamente uma economia que se financia 42% ao ano contra uma economia que se financia 4%. Então, segundo, a simetria, sob o ponto de vista da distribuição do domínio tecnológico. Hoje, a decisão nossa de consumo é uma variável instantânea do nível de sofisticação tecnológica, ainda que pouco consciente. Olha aqui, estou sendo filmado por um celular, aposto como nesse auditório tem mais celular do que gente. Porque eu trouxe 2. Não é? Então, nenhum desses celulares é feito pela inteligência brasileira. 100% deles importados. Toda a microeletrônica, toda a informática, toda a química fina relevante, todos os bens de capital, praticamente todo o enfermeiro diagnóstico médico, já falei. Então, o domínio tecnológico é uma simetria mortal. Se você tem um domínio tecnológico de ponta, o domínio tecnológico retardatário não consegue competir. E o Brasil está extensamente retardado e piorando. Terceira escala. Vamos ouvir isso com muita atenção e cuidado. A China vai escolher qual setor econômico ela quer do mundo para ela. E se não houver antagonizando a China projetos nacionais que compreendam essa simetria, ela leva todos. Essa briga do maluco do presidente dos Estados Unidos com a China, ele acabou as balas dele todas e a China não usou nem o estilingue dela ainda. Sim, porque a China trabalha a taxa de câmbio e os americanos não têm capacidade de fazer isso. Pelo contrário, o dólar está se valorizando no mundo porque, na medida que a insegurança vai se alastrando,
as poupanças do mundo vão para o dólar para não ganhar nada, apenas para ter segurança do título americano. Aí o dólar se valoriza e a China opera para desvalorizar a moeda dela, ou seja, toda a proteção que o Trump inventar no mercado americano, a China destrói com a mera manipulação da taxa de câmbio. Eu boto 20% de imposto para importar uma geladeira da China, a China desvaloriza 4% do yuan, essa desvalorização de 4% destrói a proteção. E a China é a maior compradora dos produtos agrícolas americanos. E tem alternativas. Aí veja como um burro pode fazer mal à comunidade. Qual é a alternativa da China nessa guerra com os Estados Unidos, guerra comercial? Eu espero que se mantenha só nisso. Comprar soja do Brasil. O que é que faz o Bolsonaro? Hostiliza a China e se alinha automaticamente aos americanos. Vocês estão rindo de quê? Vocês estão no Mato Grosso do Sul. Essa região carrega o Brasil nas costas, por causa desse buraco, na ponta externa, lá no faturado. O Centro-Oeste carrega o Brasil nas costas há 15 anos. E nem sequer devolvem a vocês o que vocês têm direito e merecem, estritamente em matéria de infraestrutura, que é o nada. Quanto mais contingenciar 40 milhões na universidade, que devia estar sendo estimulada para se expandir, para explorar esse potencial monstruoso que não tem mais no mundo. Pois bem, e o terceiro fator tem imediatamente a ver conosco aqui, que é investimento em gente. Não há um único precedente de desenvolvimento por detrás dele não esteja uma aposta crônica. Primeiras universidades inglesas, século XIII. Primeira universidade americana, século XVI, século XVII. Investimento em gente. Ou, mais modernamente, a Coreia do Sul faz uma reforma educacional há 25, 30 anos atrás. A Coreia do Sul não produzia um carro como o Brasil já produzia 500 mil por ano. A Coreia do Sul não tinha uma marca de eletroeletrônico quando o Brasil tinha uma Gradiente, uma Cibrig, não sei o que, então várias marcas que estão no museu. A Coreia do Sul hoje tem 4 marcas globais de automóvel e 4 marcas globais de eletroeletrônico. A Huawei simplesmente está ganhando a corrida da estratégia 5G. Isso tudo é aposta em inteligência. E não é inteligência em abstrato, tem que apostar na universidade, tem que apostar no centro de pesquisa, na inovação, tem que criar ambiente para o empreendedorismo jovem, tem capacidade de se financiar com venture capital, que a gente usa até a expressão em inglês, porque nem sequer o correspondente em português existe. Simplesmente no Brasil, Facebook, Google, Microsoft, Apple não nasceriam. Porque todas essas empresas eram inovadoras, de jovens estudantes, que tinham uma ideia nova e que não tinham dinheiro para dar garantia, não tinham crédito no mercado tradicional e que botaram essas empresas para existir através de venture capital, com capital de risco, que se associa ao empreendimento de inovação, de alto risco, mas de alto potencial. Deu certo, o camarada se remunera com a participação na empresa que deu certo. Deu errado, mica, e o fundo cobra com a outra que deu certo. Nem existe isso no Brasil. Nem sequer o nome em português nós temos ainda, para vocês verem a diferença que está. Partida e termina. Para a gente chegar lá, nós precisamos entender o ponto de partida agora. Como é que o Brasil pode retomar o desenvolvimento? 4 motores essenciais à retomada do desenvolvimento no Brasil estão enguiçados. E se não consertarmos os 4, o desenvolvimento que conseguimos vai só repetir aqueles 2% pífios que nós estamos experimentando hoje em 80, para assim que chegar em 2%, apresentar um déficit de transações com o estrangeiro, fazer uma desvalorização do câmbio, transferir essa desvalorização para a desvalorização do real, transferir isso para os preços e atirar com taxa de juros e fazer uma questão fiscal insolúvel como nós estamos assistindo agora. O Brasil já está com uma dívida bruta, que é a que interessa, de 5 trilhões e 700 bilhões de reais. Com uma canalice nova, que não há transparência nenhuma, que é 1/4 dessa dívida, 1 trilhão e 400 e tantos bilhões, num negócio muito mal cheiroso chamado operações compromissadas do Banco Central, que vencem em 4 dias. Pergunto aos mestres e doutores, qual é o ajuste fiscal possível para fazer frente a um custo financeiro de 1 trilhão e 400 bilhões de reais que vence em 4 dias. Esse ajuste não existe no plano teórico, nem imaginário, não existe isso. O que nos leva para compreender o que nós estamos fazendo. Então, primeira providência, primeiro motor, 60% do PIB brasileiro, quando cresce,
60% da energia que puxa esse crescimento é oriundo do consumo da família. Nós temos que trabalhar para diminuir essa proporção, mas por enquanto, isto daqui é a realidade brasileira dominante. Como é que vai o consumo das famílias? No momento mais deprimido da história. Por quê? 14 milhões de pessoas desempregadas, 32 milhões de pessoas na informalidade, e esta gente agravando este problema quando legalizando o trabalho precário, introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e introduzindo insegurança econômica, via reforma trabalhista, PEC da, ele bota os nomes compostos, liberdade econômica, e não sei o que e tal, em que um professor vai já ser obrigado a trabalhar domingo, o bancário vai ser obrigado a trabalhar domingo sem remuneração extra, como se isso fosse um fator de competitividade. Deixa eu dizer para vocês, quando a gente disputa uma padaria com a outra, eu estou apaixonado pelo auditório, estou passando da conta, minha moça já me espera 5 minutos, já estou bem idoso, mas eu estou faltando só mais 3 argumentos aqui. Eu numa padaria e o outro na outra esquina, salário é custo. Se eu aumentar meu salário e o outro não aumentar, ele ganha a competição contra mim. Esta é uma intuição microeconômica. Mas, sob o ponto de vista macroeconômico, a massa de salários é a proporção da partida do meu mercado doméstico. É aí que eu começo a ganhar escala. Portanto, a China já passou o Brasil por custo hora trabalhada. Só para vocês terem uma ideia, a China não está perdendo a competição, ela está esmagando a competição global, inclusive com os americanos, inclusive em ponta tecnológica, e o salário, toda a produtividade que a China está ganhando, está transferindo para os salários. Já paga um salário hora maior do que o Brasil. A Alemanha é o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra e a economia mais competitiva do mundo, não é a América. Por quê? Porque salário, sob o ponto de vista macroeconômico, é a base de uma lógica do capitalismo moderno que se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Só o capitalista brasileiro que quer destruir a renda do povo e depois não entende porque que 13 mil indústrias fecharam no Brasil nos últimos 3 anos, 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos. 220 mil pontos de comércio. Então veja bem, 63 milhões e 500 mil brasileiros com o nome sujo no SPC. Não há chance do mercado oligopolizado como está resolver essa equação. E você tem 1000 formas de fazer. E isso é um tipo de escravidão. Portanto, eles vão levar ao deboche quem quiser discutir isso. Todo ano, os grandes, são 70% a 80% dela são encargos abusivos, juros, multa, etc, etc. E eles jamais querem que isso faça. E você pode fazer isso negocialmente. Enfim, segundo motor, o investimento empresarial. Não existe nenhuma chance de investimento empresarial no Brasil ser retomado por 2 circunstâncias. Primeiro, capacidade instalada hoje no Brasil da indústria ocupada de 66%. Ou seja, 1/3 da capacidade da indústria que ainda existe no Brasil estão ociosos. E alguém aqui precisa ser economista para entender que se eu tenho capacidade instalada ociosa, eu não vou investir? Fica óbvio. Mas a segunda razão, que também tem a ver com uma política pública necessária para os bancos se cartelizarem 5, sob o comando da esquerda, aspas, do Brasil, Fernando Henrique, Lula, Dilma, nós permitimos que 85% das transações financeiras do Brasil se concentrassem em 5 bancos, que se reúnem em São Paulo e impõem, como o cartel faz, tarifas, juros, e não negociam o financeiro de ninguém. E tem lucros absolutamente loucos quando a agricultura está perdendo renda, o comércio sendo destruído, a indústria sendo destruída. De onde vem esse lucro? Do rentismo pago pelo setor público. E este é o dos índices. Então, tem que reestruturar o endividamento empresarial privado, e isso podia ser feito com a parte das reservas cambiais que o Brasil tem, e eles agora vão gastá-las para financiar a especulação financeira, garantindo que se der lucro, é deles. Se tiver prejuízo, a União vai pagar. Terceiro, o investimento público. Nós estamos hoje no pior volume de investimento da história do Brasil. Nós chegamos ao fundo do poço de investimento. Esse ano será de 0,32% do PIB. O investimento consolidado, União, Estados e Municípios, será de pífios 0,32% do PIB. Só para dar manutenção à infraestrutura existente no país, nós precisamos investir 1,5% do PIB, para vocês terem ideia do tamanho da tragédia. Informação cultural. Pela PEC 95, aprovada sem ninguém conversar, só o Brasil tem essa aberração,
O gasto este ano só pode ser expandido no ano que vem, o nominal executado mais 3% de inflação, ou seja, estão não só batendo na depressão, o fundo do poço, mas vamos dizer, anunciando para o futuro a manutenção desta perversão. O país não aguenta. Nós vamos começar a entrar em problema de colapso de estruturas. Muitas, as universidades serão as primeiras, mas nós vamos ter muito problema de financiamento na área da saúde pública e 24 mil obras paradas no Brasil. 24 mil obras paradas no Brasil, se degradando por falta de conclusão, o que é um contrassenso. E, por quarto, também como eu tentei indicar, não há como o Brasil crescer se não tiver uma política industrial de comércio exterior que o ideário neoliberal abomina. Por quê? Porque é completamente vã a ilusão de que nós vamos pagar nosso modo moderno de vivência, ou seja, celular, química fina. Sabe qual é o valor de um carro no Brasil? 80% de um carro montado no Brasil vem do estrangeiro. E agora estamos importando 300 milhões de litros de barril de gasolina e óleo diesel. Então, se a gente cresce 2%, o buraco na conta do manufaturado vai para 150 bilhões de dólares. E o Brasil tem 4 grandes complexos industriais potenciais que o dinheiro já está aí ouvindo a conversa, se a gente não tiver interdição ideológica. Primeiro, o complexo industrial da defesa. A gente gasta uma pancada de bilhões de reais e estamos entregando a joia disso, que era a ponta da maturidade tecnológica, que é a Embraer. E às vezes eu penso que tem um cérebro organizando isso. Então, de qualquer forma, aqui está o complexo industrial. O segundo complexo industrial do petróleo e gás. Só pode ter um cérebro, porque o Brasil, qual é o sentido, pelo amor de Deus, do Brasil deixar 30% da sua capacidade de industrializar petróleo aqui e gerar toda uma indústria moderna de polímeros, novos materiais, uma petroquímica sofisticada, fertilizantes, por exemplo, né? E comprar tudo do estrangeiro? Se não for um cérebro organizando isso, e eu sei que existe esse cérebro, ninguém é inocente na disputa do mundo. O terceiro complexo é o complexo industrial da saúde. Esse ano de crise, o Brasil está importando do estrangeiro 17 bilhões de dólares, Pedro. 17 bilhões de dólares do aparato industrial da saúde. Remédio, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, próteses, meio de diagnóstico médico, tudo que com engenharia reversa, você chega aqui da UANA, monta um Instituto Federal de Educação, de propriedade intelectual vencida, superada, como a maior parte está, copia, com a compra governamental garantida, protegida pela nossa posição internacional na OMC. Aí o maluco daqui vai e o Trump diz assim: ó, o Brasil tem que sair da OMC e entrar na OCDE e abrir mão do Estado de Nação em desenvolvimento. Sim, senhor. Mas como sim, senhor? A China não abriu mão até hoje do status de nação em desenvolvimento. Por quê? Porque política de compra governamental para fins de desenvolvimento regional está protegida na OMC se você tem esse status. Percebe o mal que tem um macaco em casa de louça? Vai desmontando, vai destruindo, vai dizendo sim, senhor. Não riam, pelo amor de Deus. Aceita as provocações, vão para a rua. Por enquanto não precisa cobrar nada. Só vocês estão salvando a lavoura. Só vocês estão salvando a lavoura. Só vocês. Os estudantes e os professores do Brasil é que ainda me dão esperança de que esse país não morreu, pelo menos por essa geração. E por fim, o complexo industrial do agronegócio. 51% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo hoje são importados. Aqui no Mato Grosso do Sul, a Petrobras estava fazendo uma unidade industrial de fertilizante. O seu Bolsonaro, o seu Temer, o seu Bolsonaro venderam para a multinacional para fechar. A multinacional comprou a fábrica de fertilizante antes de ficar pronto para fechar. O seu Bolsonaro autorizou em 7 meses, o que nunca houve na história da humanidade, 290 novos agrotóxicos no Brasil, 82 deles, companheirada, banidos os seus princípios ativos da Europa. E pior, feito por multinacionais europeias, Bayer, Basta, etc., que não podem mais vender essas porcarias lá, vendem aqui. Vocês viram no meu currículo para ajudar o meu irmão lá no Ceará, eu fui secretário de saúde por 1 ano, para botar umas coisas em ordem lá que estavam meio fora do lugar. Pois bem, eu conheço o que é hoje a explosão de câncer infantil, tudo por causa disso.
E nós autorizamos 290 novos princípios ativos, 82 banidos. E assinamos um acordo com a União Europeia, permitindo pela primeira vez na história o princípio da precaução, segundo o qual qualquer empresa ou Estado, basta que suspeite, sem qualquer arbitramento de terceiros, de origem ambientalmente insustentável, boicotar os produtos brasileiros. Aí um malucão abriu a confusão com a Noruega, outra confusão com a Alemanha, que são simplesmente os primeiros movimentos para mostrar ao Brasil que eles vão entrar numa linha de boicote. Aí todo esse mundo rural oligárquico, reacionário, que votou em 70%, vai começar a ver o que é bom para tosse e não ficar mais votando em mula sem cabeça, achando que o certo é. Mas tudo bem, com todo o respeito que eu tenho, porque volto a dizer, eles é que estão carregando o Brasil nas costas. Mas tome gente para não pensar nas coisas, né? E cometer tudo isso. Pois é, tem jeito, vamos lutar. Obrigado. Então, muito obrigada, Ciro Gomes, pela brilhante palestra aqui apresentada. Convidamos o professor Carlos Gabriani para fazer parte dessa mesa, para ser o mediador das perguntas. Mais uma vez, quero lembrá-los que, quando fizerem a pergunta, coloquem a identificação, o nome e o e-mail também. Obrigada. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, gostaria de parabenizar o professor Ciro Gomes pela aula que nos deu, né, o brilhantismo da explanação e assim, eu acabei assumindo uma função em glória aqui, muito em glória, de trilhar um pouco as perguntas, né, por conta, logicamente, do tempo que o Ciro tem para responder, em função da agenda que ele tem a cumprir, na sequência. E é em glória porque apareceram muitas perguntas e não tem um norte, né? Então não tem perguntas aí um pouco mais específicas que eu vou passar elas e ao professor Ciro para responder. E tem perguntas também que vai, né, no cenário internacional, no cenário local. Uma primeira é do professor, do acadêmico Teodoro, que fala assim sobre a questão do Banco Central reduziu a taxa de juros Selic, né, e provavelmente e aposta logicamente a um comportamento do PIB, bastante PIB. Estou fazendo live aqui. Diante disso, né, ele pergunta se essa é uma alternativa, na verdade, para sair da crise. Uma outra que está na sequência é do Rafael Fernandes. Ele diz também em relação à questão dos juros, da despesa financeira, né, juros e rolagem principal da dívida. Os liberais dizendo que isso talvez seja falacioso do ponto de vista da questão de pergunta que você entende sobre isso, se isso é falacioso mesmo, né? E promessas um pouco mais direcionadas. Vamos raciocinar juntos. Se uma economia paga por um papel privado ou público, no caso brasileiro é público, uma taxa de remuneração maior do que a rentabilidade média dos negócios da economia real, o que é que tende a acontecer com essa economia real? Colapsar. Porque é simples de entender. Se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar num negócio de risco? Botando o mesmo dinheiro no papel, eu ganho mais. Porém, se eu não tenho dinheiro, que é a realidade de um país que tem baixo nível de formação bruta de capital, como nós conversamos aqui, como é que pode eu tomar dinheiro emprestado para botar num negócio cuja rentabilidade amanhã vai ser menor do que eu vou ter que pagar para o banco? Então, esta perversão é uma questão estrutural brasileira que nós temos que superar de uma vez por todas. Só que isso não se faz com estalo de dedos. Só para vocês terem uma ideia,
eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, a carga tributária brasileira era de 27% do PIB. E eu defendia, nos meus artigos, nos meus livros, que o Brasil devia levantar a carga tributária para 30% do PIB, pegar 1,5% desse aumento dos 3%, 1,5%, a metade, e botar no esforço de reestruturação dos prazos da dívida pública, e o outro 1,5% financiar no longo prazo, com projetos de longo prazo, universidades, infraestrutura, etc, etc, etc. Me esculhambaram na época. Defendendo aumento de carga tributária. Pois bem, o Fernando Henrique aumentou a carga tributária das 27% do PIB que eu falava para 32,5% do PIB. Foi o maior aumento de carga tributária de qualquer país capitalista no curto prazo que se conhece na literatura do mundo. Para fazer o quê? Ampliar o investimento? Não, o investimento seguiu declinando. Para fazer o quê? Para fazer face ao galope da dívida. Por quê? Porque nós entramos numa história em que a dívida brasileira perdeu a sua lógica de correspondência. Toda dívida, no mundo e na literatura, guarda coerência com uma correspondência. Ou seja, eu estou interessado em haver uma correspondência. Hoje, a nossa dívida perdeu completamente qualquer vínculo com qualquer. O Brasil, então, entra num restaurante ou entra numa lanchonete, vem a conta, você olha para a conta. Não é verdade? A gente toma uma ceva no sábado, pouco, moderadamente e tal. Né? A conta vem, você dá uma olhadinha, porque às vezes o garçom soma a data, não é? Soma. E a gente mesmo ali, né? A gente olha, mas não, o Brasil está pagando 5 trilhões e 700 bilhões num giro louco, e eles não querem que haja uma auditoria. Ora, se a auditoria séria, com participação dos credores e tal, constatar que está tudo certo, acabamos o assunto. Quem é que tem medo de auditoria? Bom, eu não tenho, por exemplo. Eu acho que o político não devia ter direito a sigilo bancário e fiscal. Eu acho que também é uma opção de vida. Você pode ter uma marca popular, eu não posso ter franquias de vida privada. Então, eu acho que a dívida pública tem que ser auditada. E aí nós vamos entender, basicamente, o que está aqui. Para resolver esse problema, o Brasil, na minha opinião, e isso me distingue da velha esquerda do Brasil, o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal severo. Porque, para mim, ser de esquerda é levar a poupança pública disponível para o investimento. Isso, para mim, é que é ser de esquerda. Deixa eu fazer aqui uma certa autorreferência, porque não sou eu, uma grande equipe. Mas o Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, tem hoje um investimento por cabeça maior do que São Paulo. Um dos estados mais pobres do Brasil tem o terceiro volume nominal de investimento do país. E por cabeça é disparado maior. Qual é a consequência prática disso? O Ceará tem a melhor rede pública de saúde do país. Não é que não tem mazelas, tem mazela de todo tipo. O problema mas é a melhor rede. Em matéria de hospital regional, de sofisticação, de neurocirurgia feita no interior, etc, etc, para sofisticações mais avançadas que houver, telemedicina. O Ceará tem a melhor rede pública de saúde, de educação do Brasil. Isto, para mim, é ser de esquerda. E isso corresponde a um ajuste fiscal, por exemplo. No Ceará, o imposto sobre heranças é 8%, aqui no Mato Grosso do Sul é 4%. E lá no Ceará não é mais para as grandes heranças, porque estabeleceu-se um teto na Constituição. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Estou falando só em linha com as melhores práticas internacionais. Só o Brasil e a Estônia, um pequeno país do leste europeu, não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Qual é a explicação? O imposto sobre grandes heranças nos Estados Unidos é 40%, aqui no Brasil é 4%. 386 bilhões de reais de renúncia fiscal. No meu projeto de governo eu tinha 20% de corte seletivo disso, botava 80 bilhões de reais no caixa, mais o tributo, mais o tributo sobre lucros e dividendos. Eu resolvi o déficit em 24 meses, e não resolvi em 12, por quê? Porque tem o princípio da anterioridade. Do ponto de vista tributário, o que eu decido hoje só pode valer para o ano que vem. Então o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal, e eles estão fazendo um ajuste fiscal onde não tem coerência, ou seja, em cima do mais pobre, deprimindo aquele principal motor de atividade econômica, só uma providência, que é o seguinte: eu posso calcular as aposentadorias não mais sobre os 80% maiores salários.
desconsiderando os 20% menores na crença que o legislador do passado tinha, correto, de que eu começo como estagiário, ganhando salário mínimo, vou melhorando, vou crescendo, vou sendo promovido, de maneira que a minha aposentadoria ficaria numa média dos 80% do maior salário, mais perto dos últimos salários que eu recebi. Não, o que é que eles fazem? Retrocede aos 100% dos salários, fazendo que a média deprime 13%. Então, você tem, a partir de hoje, se o Senado não aprovar essa aberração, a média do valor dos aposentados no Brasil vai cair 13%. O que vai acontecer com o consumo das famílias? Percebe? E aí, se o consumo das famílias se deprime ainda mais, o que vai acontecer com a arrecadação pública, receita pública? Percebe isso? Os caras não pensam. Então, vocês não estão entendendo nada porque que a arrecadação brasileira está caindo. Ora, como é que não vai cair se eu estou com 66% de capacidade instalada ocupada apenas, se eu estou com depressão violenta no consumo das famílias, de onde é que vem o imposto? Isso tudo está casado. E a dívida não justifica em nenhuma hipótese o prazo, para a derradeira afirmação. Dívida em si não é um problema. Basta pegar um exemplo aqui. O cidadão brasileiro ganha R$2.000 de salário. Uma motocicleta custa R$24 mil, R$20 mil, R$18 mil, uma motocicleta razoável, para ele ser motorista do iFood, essas coisas aí, o novo presidente Bolsonaro tem. Né? Os empregos que estão fugindo do Brasil são esses aí. Pois bem, ele não pode comprar moto.